Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos vocês estejam curtindo este frio, este clima. Nunca se choveu tanto em Paulo Afonso, então ninguém mais pode reclamar. Não é daquele calorão, não é da falta de chuva. Graças a Deus por esses momentos que nós estamos tendo. Sempre é bom quando nós chegamos ao meio do ano, nesta época em que realmente nós temos um clima mais agradável. Hoje nós vamos falar sobre uma personagem chamada Raabe, concluindo os nossos estudos sobre os heróis da fé que nós encontramos no capítulo 11 de Hebreus. Nós estamos bem, graças a Deus, nós já fizemos alguns exames, temos o resultado da ultrassonografia da tireoide, está tudo bem, graças a Deus. Vamos fazer mais alguns exames de sangue na próxima semana. Estamos nas mãos do Senhor. Tenho plena consciência de que sou filho do nosso grandioso Deus e Criador. Ele é o nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. Ele nos guarda, nos protege de acordo com a sua vontade. Tudo está debaixo do seu controle. Apenas nós precisamos realmente confiar nele. São fases difíceis, nós precisamos nos adaptar a essas mudanças, essas transformações. Mas graças a Deus, Ele é o Deus que dá o conforto, dá o consolo, dá a força, dá a paz. Então, que nós possamos sempre estar ligados ao nosso grandioso Deus através da leitura da Sua palavra e também da oração. Nós vamos, primeiramente, ler o final do capítulo 11 de Hebreus. Então, você vai abrir sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, e nós vamos ler os últimos versículos, a partir do versículo 32. Vou ler na versão internacional, então você vai acompanhar. Diz o seguinte o texto: Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados, para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. São muitos heróis da fé ao longo do texto sagrado e realmente o autor, como ele disse, não poderia falar sobre todos. E na nossa era cristã também, desde que o mundo é mundo, com certeza muitas pessoas têm sido fiéis ao nosso grandioso Deus por conta de sua fé. Nós vamos orar primeiramente, depois nós vamos dar continuidade e falar dessa personagem chamada Raabe. Senhor Deus, nós te agradecemos porque tu és bom, maravilhoso, tu és o nosso Pai, cuida de todos nós. Te agradecemos imensamente pela tua misericórdia e pelo teu amor. Que a tua graça sempre seja derramada sobre as nossas vidas e que nós possamos ser gratos a ti. No nome do teu filho amado, nós oramos hoje e sempre. Amém. Quem é esta mulher chamada Raabe? Abra sua Bíblia no capítulo 2, capítulo 2 de Josué, é o local onde nós vamos encontrar alguma menção sobre esta mulher. Nós não temos muita coisa para falar dela, a sua história é bem resumida. Nós encontramos muitos personagens na Bíblia e alguns importantes que aparecem assim de repente,
como nós falamos às vezes de uma forma abortiva, como se fosse um aborto, algo muito repentino, e alguns eles são de grande relevância, como é o caso de Raabe, que foi citada também na galeria dos heróis da fé. E nós vamos entender então por que esta mulher foi considerada uma heroína, qual a importância da sua história para nós, igreja de Jesus Cristo. Nós vamos ler os versículos 1, 4 e 5. Então você fique atento e acompanhe. Nos diz o seguinte: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Versículo 4. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. O povo hebreu estava prestes a entrar na Terra Prometida, na Palestina, sob o comando de Josué. Josué então tem logo de frente uma cidade chamada Jericó. Quem vai ler, quem conhece o texto de Josué, sabe que realmente eles enfrentaram essa cidade, os muros da cidade vieram abaixo e eles então destruíram toda a cidade. E assim iam conquistando a terra. Não era uma terra desabitada. Isso, inclusive, foi o que desmotivou muitos. Achavam com certeza que iriam chegar numa terra sem ninguém, mas o próprio Deus disse: Olha, eu vou dar uma terra para vocês, uma terra já plantada, uma terra já com cidades. Deus não ia dar uma terra nua, mas já com plantações e com muita coisa realmente já beneficiada para eles, para o proveito deles. E aqui nós vamos encontrar a primeira cidade que eles vão enfrentar, uma cidade murada. Para poder entrar e destruir a cidade, então Josué enviou 2 espias, como general, como comandante de um grande exército. Antes enviou alguns espias para olhar, observar como era a cidade, qual a estratégia que ele deveria utilizar. Mas Deus, na realidade, é o verdadeiro comandante, e Deus tinha a resposta certa e a estratégia correta, perfeita, para enfrentar e derrubar os muros daquela cidade. Quando esses espias entram na cidade, diz o texto que eles vão e dormem na casa de uma prostituta. Tem se levantado muitos questionamentos sobre esse termo, se ela era prostituta mesmo no seu sentido literal, e realmente era. Nós vamos encontrar no texto sagrado, inclusive no Novo Testamento, essa referência à prostituta, a mulher que vendia realmente seu corpo. E então ele dorme ali. Então a primeira imagem que nós temos desta mulher é uma mulher pecadora, uma mulher que vendia o seu próprio corpo. É interessante que nós vamos ver que esta mulher, ela vai e esconde os espias de Israel, os espias do povo de Deus. Nós vamos ver que então, por conta desta ação, ela é salva e toda a sua família. Nós vamos ver os versículos 12 e 13 do capítulo 2, que nos diz o seguinte: Ela então, após ter feito esta boa ação de esconder os espias, chega e diz: Agora, pois, jurai-me vós, peço pelo Senhor, por Deus, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então agora ele implora para que toda a sua casa seja salva. E nós vamos ver
que no capítulo 6, realmente, 22 a 24, Josué salva toda a sua casa. Ele prometeu então, assim como os espias não foram mortos, assim como eles foram protegidos pela mulher, por Raabe, eles também a protegeriam e a toda a sua família. No versículo 22 nós encontramos: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Então assim se cumpriu também a promessa dos espias que disseram que salvaria realmente Raabe e toda a sua casa. Mais uma vez nós vemos um personagem na Bíblia que, por conta de sua fé, a sua casa é também salva. Percebam a importância da fé de um membro da família. Nós vimos em outras situações homens como Noé, o chefe da casa. Por sua fé, toda a sua casa realmente foi colocada dentro da arca. Aqui nós vemos uma mulher. Nós, mais adiante vamos ver também que Deus não faz diferença entre homem e mulher. E a fé de um, como a fé de outro, tanto uma como outra, são importantes para o nosso grandioso Deus. Tanto o homem e a mulher são almas que são amadas por Deus. Agora, isso não significa, aqui, isso não pode ser interpretado como que um pai, uma mãe ou algum ente de uma família, como se eles pudessem salvar espiritualmente o resto de seus parentes, o resto de seus familiares, de forma alguma. A salvação espiritual, ela é individual. Nós encontramos em Ezequiel, capítulo 18, 19, um texto interessante que nos fala sobre este assunto. Na realidade, a Bíblia toda fala sobre o assunto, sobre a individualidade da salvação espiritual. Capítulo 18, versículo 19 diz: Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do seu pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Há muitos textos claros como este daqui. Cada um tem a sua responsabilidade. Pai tem sua responsabilidade, filho tem sua responsabilidade. Ninguém salva ninguém. Mas, fisicamente, materialmente, nós vemos como realmente Deus tem agido na face da humanidade. A casa é protegida muitas vezes por conta de um ente que é fiel ao grandioso Deus. Agora, é interessante. Por que será que os espias entraram na cidade e se hospedaram na casa de uma prostituta? Mas isso, com certeza, é até lógico. Uma mulher, uma mulher da vida, que entrega seu corpo, que vende o seu corpo, certamente recebia estrangeiros, recebia pessoas de fora, era mais fácil se esconder, guardar o anonimato, guardar realmente a verdadeira identidade indo para a casa de uma prostituta. Ela, inclusive, ficava sobre o muro a casa dela. Se nós formos para a história de Tamar, que realmente é uma história interessante, quando ela se fez de prostituta e ficou na estrada, como se fosse uma prostituta, para que realmente tivesse um filho do seu sogro. É uma história interessante. Nós percebemos que pode ter acontecido que Raabe estivesse fora da cidade.
que como prostituta ela estivesse fora da cidade e assim ela procedesse para ganhar seus clientes. É uma das possibilidades. E os espias, então, a conheceram fora da cidade e já combinaram essa ideia de dormirem ali na sua casa. Bem, se não foi assim, de alguma forma eles conheceram, souberam dessa mulher, Raabe, prostituta, e foram para sua casa. Assim seria melhor para despistar a verdadeira identidade dele como hebreus, estrangeiros que estavam chegando à terra, porque a notícia já estava espalhada na Palestina sobre a vinda dos hebreus do Egito para a Palestina. Todos eles estavam assombrados. Então, certamente era importante, como espias, isso é totalmente lógico, atitudes que despistassem a verdadeira identidade deles. Então, ele foi para a casa da prostituta e, de certa forma, pensaram que assim guardaria o seu anonimato. Mas o rei realmente descobre e alguns soldados, alguém a mandado do rei, realmente vai ao encontro da mulher para perguntar sobre a vida daqueles homens. Porque realmente essa mulher foi considerada alguém de fé, uma heroína de fé. Se você for no capítulo 2 de Josué, agora nos versículos de 9 a 11, você vai entender. Diz o seguinte: E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, aos espias, né? Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Então perceba a declaração da mulher. E a gente pergunta, por que outras pessoas também não creram da mesma forma? Porque outros moradores daquela cidade não se renderam a Deus, não reconheceram a Deus como Deus Todo-Poderoso. Ela acreditou. Perceba, já havia o juízo de Deus, né? Ele havia determinado que esta cidade, que este povo, o povo de Jericó, deveria morrer, mas a mulher, ela reconhece o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, como um Deus verdadeiro, e Deus a livra. Então, com certeza, independentemente do juízo que Deus já, de alguma forma, já havia determinado, já houvera determinado, então, se a pessoa se arrepende dos seus pecados, se a pessoa reconhece Deus como realmente o grande Deus dos céus e da terra, a ira de Deus realmente ela é abrandada com relação a essa pessoa. E foi o que aconteceu com esta mulher. A atitude dela foi guardar os espias, foi livrar os espias. É interessante aqui que ela mente. Ela os escondeu no telhado e quando os emissários, né, os soldados lá do rei foram e querer perguntar dela acerca dos espias, ela então diz que eles saíram, né? Já era escuro, sendo escuro, no versículo 5, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram, irem após eles depressa, porque vós os alcançareis. Saiam depressa, caminho do rio, lá vocês vão encontrá-lo. Então, quando os homens saem, ela se chega aos espias e então conversa com eles. Aí ela mostra realmente a sua fé em Deus e pede para que, quando eles estiverem para destruir Jericó, que ela e todos os seus familiares sejam salvos. Nós vamos ver que ela creu, ela entendeu que o seu povo seria destruído. Ela creu que o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, era muito mais forte do que o seu próprio povo.
que os muros da própria cidade não iriam ser fortes suficiente para que realmente eles pudessem vencer esta guerra, a batalha contra o povo de Deus. Então, há algumas coisas que ela reconheceu. Primeiro, Deus é todo-poderoso. O Deus de Israel era maior do que os deuses de Jericó. Com certeza, eles eram pagãos, eles eram politeístas, tinham vários deuses. Ela reconheceu realmente que o Senhor Deus é o Senhor dos céus e da terra, e não há nenhum maior que Ele. Ela reconheceu que deveria se render a esse Deus e suplicou a salvação. E Deus realmente ouviu a sua oração. Ela mentiu, e a Bíblia não esconde isso. E aí a pergunta vem, sim, mas nas situações complicadas nós devemos escapar através da mentira? Será que está correto? Rabi não fez assim? Ela não mentiu para os soldados? Ela não mentiu para aqueles que foram em busca dos espias e assim livrou as almas deles? Sim, mas nós precisamos entender que ela não tinha compreensão da lei de Deus. Ela não tinha ainda intimidade com Deus. O seu conhecimento era mínimo. Ela agiu dessa forma. Deus não considerou a mentira dela. Deus considerou a fé dela, a intenção dela realmente de livrar os espias do povo de Deus. Agora, mentira é mentira. Com certeza, mais adiante, ao ter contato com a palavra de Deus, ao entender a palavra de Deus, ela viu que toda mentira é mentira e deve ser rejeitada. Mas aqui, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, com certeza Deus não levou em consideração o ato dela de mentir, mas a sua fé, a sua disposição em crer no Deus grandioso. Mas você que tem entendimento da palavra de Deus, não busque a mentira como a solução para os problemas de sua vida. Nós percebemos que é muito comum, especialmente para as pessoas que não têm o temor de Deus, resolver todas as coisas realmente com mentira. Mas a mentira, ela vem de quem? Vem de Satanás. Jesus, lá no Novo Testamento, ele diz que Satanás é o pai da mentira. Foi assim no início e é assim durante toda a história da humanidade. Qual a importância desta mulher? Primeiro, a importância da sua história, do que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas, é que Deus valoriza a mulher. Para Deus não há homem, mulher, negro, branco, amarelo, americano, europeu, asiático, criança. Para Deus, nós somos todos iguais, servos, livres. Nós encontramos em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, nos diz isso aqui. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A mulher sempre foi desvalorizada por uma série de razões. Questões biológicas, questões outras. Mas, do ponto de vista espiritual, ela sempre foi amada por Deus. Ela sempre foi considerada por Deus. E Deus nunca o colocou abaixo do homem, mas sempre na mesma altura. O versículo aqui 28 do capítulo 3 de Gálatas, ele é muito claro com relação a isso. Nós vamos ver Jesus valorizando a mulher, nós temos a história da samaritana. Nós temos outras histórias de mulheres nas Escrituras Sagradas, mas perceba que aqui está bem no início, na história do povo hebreu. Nós vemos Deus levando em conta a fé de uma mulher. A mulher realmente é importante. E é interessante que nas nossas igrejas cristãs as mulheres são a maioria. Nós vemos na igreja primitiva também que as mulheres elas tiveram um papel grandioso.
de importância. Então, todas elas são importantes. Então, nós vamos perceber realmente esta ideia da importância da mulher, mas também a importância do pecador ou da pecadora. Deus veio salvar o pecador. Nós não podemos rebaixar, eliminar da salvação aqueles que pecam moralmente de uma forma absurda. Então, quando por exemplo, alguém mata, um assassino, alguém rouba, alguém adultera, alguém se prostitui, realmente a tendência nossa é discriminar. Nós vemos isso no Novo Testamento, como os religiosos discriminavam alguns, como os próprios publicanos, cobradores de impostos, que geralmente eram desonestos, como prostitutas, mulheres que tinham demônios, homens que tinham demônios. Então, geralmente, essas pessoas elas ficam à margem da sociedade e a igreja também as desconsidera. Mas a própria palavra de Deus nos diz que Deus veio salvar o pecador. Não importa o seu pecado. Ali na cruz, Jesus salvou o malfeitor. Nós não sabemos exatamente o que ele fez. É claro que quanto mais o ser humano ele afunda no pecado, mais é difícil ele vencer as correntes do pecado. É mais difícil, mas é possível. A Bíblia tem provado que é possível estar na lama do pecado, conhecer a Jesus e ser libertado. Porque quem liberta é o poder de Deus. Quando a pessoa entende o Evangelho, quando ela crê em Jesus Cristo, crê no seu poder, crê no poder restaurador do Espírito Santo, então Deus age na sua vida. Nós encontramos, por exemplo, no texto sagrado, lá no Novo Testamento, uma mulher chamada Maria, chamada Madalena, que ela tinha 7 demônios, é isso que nos diz o texto. É interessante que Lucas capítulo 8 e versículo 2 dá até a entender que também outras mulheres estavam em situação semelhante, com demônios, como Susana, como Joana também. Então perceba a importância dessas mulheres dominadas pelo diabo, dominadas por demônios. Certamente o que elas faziam não eram coisas agradáveis, recrimináveis, totalmente desprezadas pela sociedade, mas Jesus veio com a sua mensagem, com o seu evangelho e salvou todas elas. Então, nós vemos a importância aí da mulher. Não importa a sua condição de pecado, o quanto à margem da sociedade ela está. Outra lição que nós tiramos, e essa muito importante, porque esta mulher demonstrou fé, foi salva, não só fisicamente, mas pelo texto de Hebreus e pelo que realmente aconteceu até em Josué. Nós entendemos que ela foi salva espiritualmente, e por isso ela está na galeria dos heróis da fé. É porque ela não era dos hebreus, não era israelense, não pertencia ao povo de Deus. É o que nós chamamos de gentios, né? Então ela fazia parte dos gentios, de outros povos. Isso na religião judaica não era muito compreendido, que os gentios também eles poderiam ser salvos e ser chamados filhos de Deus. Esta mulher, ela também é filha de Deus. Nós já encontramos esta ideia, esta doutrina da salvação dos gentios, já no Antigo Testamento. E Raabe é um dos exemplos. Uma mulher pecadora e gentia que foi salva. Não foi só salva da guerra, da morte física, mas foi salva espiritualmente. Deus veio para todos. Deus veio para o pecador, especialmente para o pecador. Nós sabemos que todos nós somos pecadores. Não importa o seu pecado, humanamente falando, alguns pecados são mais graves. Isso é totalmente compreensível. Mas para Deus, o que impede de o ser humano entrar no reino dos céus é o pecado. Não importa se é pequeno ou se é grande do ponto
de vista humano. Que você realmente reconheça o que nós encontramos lá em João, capítulo 3, versículo 16, né? Que Deus enviou ao mundo, né? Jesus Cristo, seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio para todo aquele que crê, não importa a raça, não importa o quanto pecou, não importa o momento da sua vida, se ainda há luz, se ainda a pessoa tem condição de raciocinar, de pensar, e ela então faz uma declaração de fé, Deus vem ao seu socorro e Deus realmente toma a sua vida e a salva, para que todo aquele que nele crê realmente possa viver eternamente com Deus lá nos céus, depois que partir desta vida. Então que você tenha essa certeza. A palavra de Deus é algo realmente maravilhoso. Mostra o plano de Deus para a salvação do ser humano. Que Deus abençoe a sua palavra.